Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui sobre razão e sensibilidade da Jane Austen. A gente começa hoje no capítulo 13, vai até o capítulo 21 e eu quero que você acompanhe. Já no capítulo 13, no início do capítulo, eu faço um destaque que eu vou ler para vocês já na primeira página do capítulo 13. Para quem tem a mesma edição, página 72. A planejada excursão a Whitwell. Estavam todos animados e de bom humor, ansiosos por se divertirem e decididos a se sujeitarem aos maiores inconvenientes e contratempos para consegui-lo. Durante o café, trouxeram a correspondência. Entre outras cartas, havia uma para o coronel Brandon. Ele a pegou, olhou o sobrescrito, empalideceu e imediatamente deixou a sala. Preste atenção. Por mais que você planeje, a vida irá surpreendê-lo. Veja o que diz o início do destaque sobre essa excursão a Whitwell. Todos estavam animados. Todos estavam de bom humor, todos estavam ansiosos por se divertirem e todos estavam decididos a se sujeitarem aos maiores inconvenientes e contratempos para consegui-lo. Ou seja, não importa a circunstância, a gente vai fazer acontecer, vai dar certo, etc. Mas entregaram uma carta para o Brandon e o Brandon teve que ir embora. E quando ele teve que ir embora, ninguém pôde ir a Whitwell, porque só por meio do coronel Brandon é que eles poderiam entrar na propriedade. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um trecho bíblico, eu não me recordo do livro, em que alguém diz: amanhã iremos, amanhã faremos, amanhã teremos. E aí o apóstolo orienta a fazer uma observação sábia na frase, dizendo: amanhã, se Deus quiser, iremos, se Deus quiser, faremos, se Deus quiser, teremos. E essa é uma verdade na vida. Por mais que nós façamos planos, há algum imprevisto no meio do caminho que pode fazer com que a gente tenha que mudar de rota. E por melhor que seja a nossa intenção e por maior que seja a nossa convicção, a gente vai ter que se adaptar. Ok? Ok. Avancemos ainda no capítulo 13, mas um pouco mais à frente, para quem está com a mesma edição que a minha, até a página 77. E na página 77 eu faço o seguinte destaque. No finalzinho da página, os dois últimos parágrafos. E aí a gente avança um trechinho para 78. Receio, replicou Elinor, que a delícia de uma ação nem sempre demonstra a sua conveniência. Ao contrário, nada pode ser uma prova maior disso, Elinor, pois se o que fiz fosse realmente inconveniente, eu teria percebido na hora. Já que sempre sabemos quando estamos agindo errado. E com tal convicção, eu não teria sentido nenhum prazer. Calma aí, só para a gente entender um pouco do diálogo da Elinor com a Marianne, ou a Marianne. Como é que funciona esse diálogo? A Elinor olha para ela e fala o seguinte: nem sempre a delícia de uma ação demonstra a sua conveniência. Então o que ela está dizendo? Você não pode colocar o seu desejo, o seu prazer, a sua comodidade à frente da conveniência do seu comportamento. Porque se nós fôssemos simplesmente guiados por esse desejo, sem qualquer restrição, isso faria com que nós nos tornássemos pessoas inconvenientes ao organismo social. E se todas as pessoas agissem assim, a própria sociedade se destruiria.
Mas a Margaret, a Marian, diz o seguinte: olha, na verdade é o seguinte, Eleanor, eu não estava fazendo nada de errado, porque sempre sabemos quando estamos agindo errado. E com tal convicção, eu não teria sentido nenhum prazer. Essa parte é meio fake, né? Por quê? Porque você muitas vezes sabe que você está fazendo errado, mesmo assim, você faz errado porque você sente algum prazer. Senão as pessoas não errariam conscientes disso. De qualquer sorte, a Marian está mostrando o seguinte, que muitas vezes você vai fazer uma coisa, mas existe aquele pontinho ali no fundo que está dizendo para você, isso é errado, não faça isso, não vá por esse caminho. E quando você tem isso muito forte, você abdica daquele comportamento. Porque você não faz nada errado sem que você saiba que aquilo é errado. Primeiro, eu pergunto a você, você é mais Eleanor ou mais Mariane? Você coloca aquilo que é conveniente, racionalmente adequado, socialmente plausível, à frente de um desejo? Ou você costuma colocar o seu desejo à frente de convenções? Eu acho que a gente precisa sempre realizar uma ponderação, especialmente no quesito ofender alguém ou atingir alguém em seu direito. Porque quando a convenção social, em verdade, significa privar-me de um comportamento que não faz mal a ninguém e que faz bem a mim, pode ser que a superação da convenção, da conveniência, seja um ato inclusive de inteligência. Mas quando a superação da conveniência em nome do meu desejo implica não apenas o rompimento de um contrato social, mas também a ofensa ao direito de uma pessoa, então é preciso que eu contenha o meu desejo. A ideia do contrato social de Jean-Jacques Rousseau é: eu preciso conter o meu desejo. Então eu abro mão de parcela da minha liberdade individual para que a convivência em grupo seja possível. Avancemos para o capítulo 14. No capítulo 14, eu não faço qualquer destaque. Então, avancemos para o capítulo 15. No capítulo 15, na página 86, no finalzinho da página 86, e aí eu avanço até a página 87, eu destaco alguns trechos. Eu vou lê-los porque eles guardam coerência entre si, e então nós refletiremos sobre eles. Começo. Em cerca de meia hora, a sua mãe voltou. Nosso caro Willoughby está agora a algumas milhas de Barton, Eleanor, disse ela. Tudo é muito estranho. Partir assim tão de repente, Eleanor disse. Não era vontade o que lhe faltava, Eleanor. Isso eu podia ver claramente, retrucou a mãe. Pode mesmo? Sim. Consegui explicá-lo a mim mesma da maneira mais satisfatória. Mas sei que a você, Eleanor, que sempre adora duvidar de tudo, minha explicação não pode satisfazer. Aqui eu destaquei porque é o seguinte: cada um interpreta os fatos conforme as suas crenças. Qual é o fato? O fato é que o Willoughby, ou Willoughby, eu não sei como se diz, ele vai embora de uma hora para outra. E a Marian passa a chorar pelos cantos da casa, a não dormir, e você sabe disso. Mas o fato é, ele foi embora.
de uma hora para outra, repentinamente, sem aviso prévio e para o espanto de todos. A Eleanor começa a olhar e, gente, tem alguma coisa errada nessa história. A mãe, a senhora Dashwood, não, ela olha e diz, não, esse cara, na verdade, ele é apaixonado pela minha filha, a mãe dele não aceita porque ela não é uma moça rica, e ele teve que ceder a isso para poder receber a herança, mas já já ele volta e vai dar tudo certo. Moral da história, olha o que ela diz. Ele não foi embora por vontade própria. Eu consegui explicá-lo a mim mesmo, a razão dele ter ido, da maneira mais satisfatória. Eu já estou satisfeito. Mas eu sei que a você, Eleanor, que sempre adora duvidar de tudo, minha explicação não pode satisfazer. Deixa eu te dizer uma coisa para você entender. Quem parece ter razão? A senhora Dashwood ou a Eleanor? Nesse trecho, a Eleanor. Por quê? Porque a Eleanor duvida da bondade. E a senhora Dashwood acredita na bondade. O Morgan Housel escreve um livro maravilhoso que chama Psicologia Financeira. Inclusive, está sendo estudado no nosso grupo dentro de Vida Financeira. E o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, preste atenção. O otimista sempre parece alguém ingênuo e soa para você como um vendedor querendo te empurrar alguma coisa para você comprá-la. O pessimista parece alguém sábio e soa como um amigo te dando um conselho para que você não caia em enganos. E isso é assim na humanidade. O jornal que traz boas notícias, e só boas notícias, não parece um jornal sério. O jornal que apresenta as catástrofes parece um jornal sério. O economista que tem uma visão positiva sobre o desenvolvimento econômico mundial não é chamado a entrevistas. O que é chamado a entrevistas é o economista que prevê uma recessão muito severa nos próximos anos. E aqui a gente tem a prova viva disso. Se você pega esse diálogo isolado, você diz, a senhora Dashwood é uma mãe querendo ver o lado bom da história, na torcida pela filha, sendo otimista e consequentemente ingênua. A Eleanor já é uma mulher mais racional, que está avaliando os fatos como eles são, como eles se deram, e, portanto, traz um aconselhamento mais sábio. Nem sempre. E ele vai mostrar uma coisa no livro, na Psicologia Financeira, que é a seguinte: se alguém viesse no Japão depois da Segunda Guerra e fizesse um discurso contando que os japoneses seriam uma potência mundial em poucos anos, que eles seriam líderes em tecnologia, que eles ficariam ricos novamente, que a qualidade de vida ia ser espetacular em tantos anos, as pessoas iriam olhar e falar, meu amigo, a gente acabou de ser destruído pela guerra. Para de falar bobagem. E o sujeito não estaria falando bobagem, mas a pura verdade. Então, eu só quero chamar sua atenção para isso, tirando um pouco de contexto, para que você não se deixe contaminar pelo pessimismo sob a capa de uma sabedoria ou da aparência de um amigo querendo aconselhá-lo para evitar o pior. A gente tem que ter racionalidade e, como diz o Morgan Housel, essa racionalidade é otimista, porque as coisas geralmente no mundo melhoram. Basta você ver a história da humanidade, gente. Então, a expectativa de vida, qualidade de vida, desenvolvimento da tecnologia, tudo foi melhorando. Você tem reveses graves ao longo da humanidade, sim, mas quando você pega intervalos maiores e vai comparando,
a vida em 1500, a vida em 1600, a vida em 1700, a vida em 1800, a vida em 1900, a vida em 2000, nos anos 2000, você vai vendo uma melhora da qualidade de vida no mundo muito expressiva. Então, ser racional é ser otimista. Avancemos para a página 89, ainda neste mesmo capítulo, capítulo 15. Metade da página, que eu destaco um parágrafo. Vou lê-lo. Confesso, replicou Elinor, que todas as circunstâncias, salvo uma, estão a favor do noivado. Mas essa circunstância única é o total silêncio dos dois a esse respeito. E para mim, ela é mais importante que todas as outras. Preste atenção. Eu destaquei esse trecho para você perceber a importância da formalização. O que a mãe está dizendo? Olha, a Marian e o Willoughby, eles estão noivos, eles se amam, tá na cara de todo mundo percebe, etc. Eles só não formalizaram o noivado. E aí a Elinor diz, eles não formalizaram o noivado. E essa circunstância é mais importante do que todas as outras. Do que todas as outras. Por quê? Meu amigo, por quê? Porque, na verdade, se não há forma ou a formalização do ato, o ato padece de uma fragilidade muito grande. Eu li uma vez um artigo e assisti a uma palestra uma vez de um psicólogo mostrando a importância do ritual. Por que as pessoas se casam e simplesmente não vão morar juntas, em união estável? Mas se você vai para a união estável, você mora junto com a pessoa, é igual casamento. Mas quando você se casa no cartório, há uma formalidade. E este ritual permite ao ser humano perceber a passagem de fase, a mudança de fase. E essa mudança de fase é compreendida a partir da formalização do ato, do ritual. Então, o que a Elinor está dizendo aqui é o seguinte: olha, na verdade, enquanto eles não formalizarem o noivado, tudo é muito precário. É como se não acontecesse, como se não existisse. Na página 91, ainda no capítulo 15, eu destaco neste capítulo 15 o último trecho. E a Marian aqui, sobre ela. A menor referência a algo ligado a Willoughby imediatamente a derrubava. E embora a família estivesse muitíssimo atenta ao seu bem-estar, era impossível para elas, ao falar, evitar todos os assuntos que seus sentimentos relacionavam a ele. Por quê? Porque Marian via o seu amor, o seu amado, em tudo. Esse que é o ponto. A pessoa, quando está apaixonada, gente, o homem chama João. Ela está apaixonada no João, certo? Ela abre a Bíblia e vai ler um capítulo, é o livro de João. Ela lembra do João, certo? Certo. O porteiro do prédio chama João. Ela lembra do João. Ela vai almoçar num restaurante que começa com J. Ela olha para o J, ela lembra do João. Aí ela olha o número é 14, o João faz aniversário, no dia 14 ela lembra do João. E para ela tudo é um sinal. Nossa, abri a Bíblia, livro de João. O porteiro do prédio chama João. O restaurante que eu fui almoçar é J. A mesa que eu sentei é o dia do aniversário dele. Tudo é um sinal. Minha filha, nada disso é um sinal. Isso, na verdade, só é o sinal de que você está apaixonada. E quando você está apaixonada, você vê o outro em tudo. É só isso. É só isso. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Aqui é o que está acontecendo com ela. Qualquer assunto remete ao amado. Por quê?
Porque se falar de passeio, ela vai lembrar que ela passeava com ele. Se lembrar de jantar, ela vai lembrar que jantava com ele. Se lembrar de conversas, ela vai lembrar que conversava com ele. Artes, ela falava com ele. Música, ela falava com ele. Bom, então acabou. Qualquer coisa vai remeter, vai de alguma forma remeter a ele. Por quê? Porque ela está apaixonada por ele. Capítulo 16. No capítulo 16, no início, primeira página, na última linha da página 92, e aí um pouco da página 93, eu faço o seguinte destaque. Também nos livros, como na música, cortejava a desgraça que o contraste entre o passado e o presente certamente provocava. A dor pode ser apenas o contraste entre o presente e o passado. A dor, a desgraça, pode ser apenas uma comparação entre o que você vivia e o que você vive. Uma pessoa perde o emprego e ela tem 500 mil reais na conta. É tudo que ela tem. Ou melhor, ela tem 100 mil reais na conta. Hoje é segunda-feira e ela acordou desempregada com 100 mil reais na conta. Esses 100 mil reais não mudam o fato de ela estar preocupada com a necessidade de gerar outra renda, aflita por ter perdido o emprego, em busca de uma nova fonte. Em outro lugar da mesma cidade, uma pessoa que já estava desempregada há 3 meses recebeu uma herança de uma tia-avó que morreu e deixou a ela 100 mil reais. E o depósito foi feito nesta segunda-feira. Então ela puxou o extrato e viu lá 100 mil reais. O que nós temos? Uma pessoa desempregada com 100 mil reais. Suponhamos que as demais circunstâncias sejam muito parecidas. Este é o retrato. Um desempregado com 100 mil reais, outro desempregado com 100 mil reais. Um triste, preocupado, aflito. O outro exulta, se alegra, comemora. Por quê? Se o retrato é o mesmo? Porque a desgraça ou o milagre, a maldição ou a bênção, a queda ou a subida, são só fruto da comparação vivenciada no passado. Há uma semana, este era um homem empregado com 100 mil reais. Há uma semana, este era um homem desempregado e sem R$1. A desgraça, portanto, é só o contraste entre o passado e o presente. A dor é só o produto desta conta passado-presente. Ok? Ok. Capítulo 17. A gente avança aqui para o capítulo 17 e eu vou deixar para tratar do capítulo 17 no próximo bloco. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Eu espero você lá. Tchau, tchau.